Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome, Senhor, e por tua santa misericórdia, invocamos, Senhor, a tua santa energia, teu amor, a tua luz, a ser derramada nesta casa, Senhor, de prece e de fraternidade, e que esta santa energia possa acolher encarnados e desencarnados, e de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar a paz, o amor e o farol grandioso que norteia nossas vidas, Senhor, ajudando-nos na compreensão de nós mesmos e na grandeza, Senhor, da vivência de teus ensinamentos. Abençoai, amado Jesus, os trabalhadores de boa vontade desta casa santa, que possam representá-lo, Senhor, que possamos ser a extensão da tua vontade, o reflexo vivo do teu amor. Abençoai os lares, famílias e familiares aqui representados, e lá, no lar de cada um. Fazei, Senhor, a tua santa presença, ajudando a grande dádiva da transformação para a vivência da fraternidade e da regeneração. Abençoai, Senhor, aqueles que encontram-se em leitos de hospitais, e a visita da tua misericórdia e do teu amor estenda-se sobre eles. Os benfeitores amigos, nossos irmãos das falanges amorosas, Dr. Bezerra de Menezes, possa aplicar-lhes as salutares energias do refazimento, do fortalecimento e da resignação. Amado Jesus, abençoai aqueles que já partiram para a pátria espiritual e que, aprisionados muitas vezes pela materialidade ou pelos sentimentos inferiores da matéria, não conseguem obedecer ao processo de transição e revoltam-se, fazendo aqueles que estão na carne sofrer e sofrendo também, Senhor, pelas dificuldades das comunicações e de tentar interferir no curso da caminhada daqueles que estão encarnados. Despertai, Senhor, para as verdades destes irmãos e que possa nortear, através da resignação, a aceitação a serem acolhidos nas muitas moradas da casa do Pai. Abençoai, amado Jesus, o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também um medicamento. Abençoai as mãos operosas de todos aqueles que manipularam estes alimentos até chegar a nós. Ilumine-os e fortaleça-os no caminho da caridade. Rogamos, Senhor, que tu possas estender as mãos santas e sagradas neste caderno de amor. E todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, possam receber a visita de um anjo amigo, a dar-lhes a esperança e as energias necessárias para buscarem teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, na individualidade de cada irmão, na necessidade de cada ser, sejam colocados os medicamentos necessários. E assim, transformai, Senhor, esta simples água em água fluidificada, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam assim aliviar e curar, em nome de Cristo. Rogamos, Senhor, que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, em todos aqueles que lá encontram-se em vínculos, nos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver a dor, a escuridão, o erro, o mal, lá esteja, Senhor, a tua presença de amor e vida eterna.
Abençoai e iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos Cristo Jesus que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Estenda, Senhor, as tuas bênçãos e que seja feita sempre a tua vontade e que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, amando, servindo e perdoando e auxiliando-nos mutuamente, como uma grande e verdadeira família, filhos do mesmo Pai. Abençoai, amado Jesus, nosso país querido, que passa por tantas provações e influências, que a luz do teu amor possa tocar no coração de todos aqueles que detêm o cargo de governantes sobre a luz da verdade, da honestidade espiritual de Cristo Jesus. Que essa nação há de cumprir a tua missão, sendo a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Estendei, Senhor, sobre toda a humanidade estas dádivas à luz da tua verdade. E assim a paz possa estar em todos os corações. E que um dia possamos ser uma só nação, um só povo, em uma só religiosidade. E assim teu reino se fará sobre a face da terra. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade evangelizar e viver sobre a luz da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E viver sobre a luz da verdade de Jesus Cristo, nos tempos atuais não está fácil. Pois uma enxurrada de opiniões e informações são derramadas todas as horas e todos os dias sobre nós. E precisamos compreender que estas informações derramadas por pseudos sábios, se for dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, compreenderão aí o que nós estamos dizendo. Pseudos sábios são aqueles espíritos que têm, sejam eles encarnados ou desencarnados, que têm uma capacidade intelectual avantajada, mas o orgulho acentuados, e que não aceitam opinião e ditam regras e linhas de conduta, mesmo que sejam mentiras, mas que convencem uma grande parte de pessoas. E eles estão nascendo e renascendo em uma grande quantidade desde 1940, quando, por uma ordem de Cristo, deu a oportunidade destes espíritos nascerem, reencarnarem, como uma oportunidade de alavancar o progresso tão atrasado, moral e espiritual da humanidade terráquea. E estes irmãos, descendo à terra, começaram então a modificar os valores e costumes. E chega hoje, na atualidade, uma aberração espiritual em várias localidades do mundo, e nós vimos recentemente num país que nós poderíamos chamar de primeiro mundo, poderíamos, porque nós não podemos, poderíamos, aonde é o berço do espiritismo cristão, nasceu lá, aonde aceita, é permitido uma aberração com a Santa Ceia, em forma de drag queens, e não permite uma prece, uma oração e o nome de Cristo numa comemoração de uma vitória de uma Olimpíada.
Não permite a imagem de Jesus Cristo gravada em uma prancha de surf se aquela pessoa for disputar Olimpíadas. Qual é a lógica consciente de alguém dizer que isto está certo? Se é democracia, os dois lados poderiam manifestar-se. Se é um país de primeiro mundo, se é um país intelectual avantajado, os dois lados poderiam manifestar-se. Por que proibir uma Bíblia sagrada num órgão público e pode haver um livro de pornografia? Então são os ditames destes espíritos pseudo-sábios que invertem as verdades. Jesus Cristo disse: bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça, porque eles serão saciados. Eu faço essa pergunta, a Carla hoje é que vai falar o Evangelho para nós. Ela vai falar das parábolas dos talentos. E eu faço uma pergunta a você: você tem fome de justiça? Porque se tu não tiver, você não será saciado. Você estará sempre faminto. O que quer dizer fome? Não é a do corpo, porque comida nós estamos tendo demais. Graças a Deus. Nosso país e a nossa localidade é um país coroado, com o maior volume de produção agrícola de todo o mundo. Nós não somos o primeiro em todos os campos do mundo por causa dos pseudo-sábios. Por essas aberrações de pseudo-sábios. Que saudade eu tenho quando eu estudei moral e cívica. Né? Lembram lá? Acho que poucos aqui lembram. Moral e cívica. Lembra que eu usei? Lembra demais, né? Moral e cívica. Aprendendo ética. Aprendendo costumes saudáveis. Que quando nós aprendemos ética, nós criamos hábitos saudáveis. E quando temos hábitos saudáveis, nós criamos moralidade. É o que está faltando no mundo. Destruíram. E aprendemos a amar o nosso país. Porque o país é a nossa casa. Então, quando eu digo, se nós temos fome de justiça, porque aquele que busca a justiça divina, ele vai buscar os seus talentos. E agora minha Carla vai falar sobre isso. E quando busca os talentos, ele vai buscar respeitar os ensinamentos e vivenciar os valores de nosso Senhor Jesus Cristo. E sacia-se então o espírito, porque a carne está saciada. A carne está saciada. Porque se mora em países que são liberais, esse país tem muito alimento. Se mora em países ditatoriais, você só pode comprar a quantidade de alimento por mês. Não é? Quer saber o que é isso? Vai morar na Coreia do Norte. Você já viu algum coreano do Norte gordo, a não ser os ditadores? Não tem. Todo mundo é magrinho. Por quê? Porque tem ração. Não tem alimentação. Não é? Eu dou ração. Lá em casa nós damos ração para os cachorros e para os peixes. Não é? É dose. É o mesmo tanto. Nós não jogamos tanto para exceder. Não é? Então largou de ser alimentação, é uma ração diária. E assim em outros países. Agora nós moramos num país que é grandioso por natureza, é amoroso, é fraterno, é cristão. E nós estamos vendo nós perdermos esses valores dessa fome e sede de justiça. Nós estamos ficando com fome. Você tem depressão? Você tem ansiedade? Você tem preocupação? Você tem a síndrome do pânico? Você tem doenças psicossomáticas? Então você está com fome e sede de justiça das leis divinas. Compreende? Você pode conquistar o mundo inteiro.
Mas se você perder essa sede e fome de justiça, você estará sempre faminto. E chegará um momento que sem alimento, você definha-se e não há riqueza, nem beleza, nem saúde, nem juventude, nem medicina, em nada vai aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Porque o único alimento que sustenta a nossa alma é a justiça divina. Não acreditada, mas vivenciada em seus valores mais sublimes e maiores dentro do nosso coração. Compreende isso? Hoje, na porta do meu escritório, passou um rapaz, jovem senhor, com dores terríveis. Foi diretor de hospital por 2 anos. Tem conhecimento. Eu perguntei a ele, falei, olha, você está com dor de coluna, está ruim? Nossa, tá. Já tomei morfina, está mal. Tomei não sei o quê. Eu estou até doidão agora, com tanto remédio que eu tomei, eu estou vendo 2 você. 10 minutos, filha, fez uma consulta, pagando R$800 em fisioterapeuta. Disse, olha, sua coluna está comprensada. Fez, tirou, saiu do mesmo jeito, ou pior, porque ele falou que não dormiu essa noite. Só depois que se autodopou com quantidades de medicamento. Nem a morfina tirou a dor. Conversamos por 10 minutos. Deu um remedinho natural simples. Ele é vizinho do meu escritório, foi embora, e eu fui, fiz outro compromisso, retornei. Quando eu retornei, 1h30 depois, 2 horas depois, e ele passou lá todo erecto. Eu, melhorou? Ele falou, rapaz, não estou sentindo nada. Estou sentindo nada. Estou sentindo uma dormência na coluna, mas não estou sentindo nada. Você está compreendendo agora? Estou provando, o Rony estava lá, que viu, né? O Júlio, que não está aqui, estava lá, viu. Viram? Provando. Aquele que tem sede de justiça, da justiça divina, e recebe dele os aconselhamentos espirituais e o encaminhamento de alguns remédios naturais. Mas, se não buscar os valores espirituais, não terá cirurgia, não terá medicamento, morfina, tramal. Eu tenho trauma de tramal, né? Nunca mais quero tomar um tramal na minha vida. Né? A enfermeira aplicou um tramal em mim em 3 segundos. Né? Rapaz, vi estrela, eu vi a morte na gaveta. Né? Pelo amor de Deus. Não quero nunca mais. Já tenho trauma de médico, imagina agora, tem trauma de médico e de tramal. Né? Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Busque. Mas, para buscar, compreenda quais são os seus talentos, que a Carla vai passar para nós agora, essa mensagem tão bonita. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesta Casa Santa, em Cristo e por Cristo, para podermos recolher as suas energias e vibrações de amor, contidas nas suas mensagens escritas, contidas no seu Evangelho, contidas no seu coração, nos seus ensinamentos. E mensagens essas que o Espiritismo cristão vem ajudar a esclarecer, vem ajudar a trilhar este caminho bendito. E aqui, nesse instante, cada um de nós, com os pensamentos voltados ao nosso Pai misericordioso, rogamos esta intuição sagrada. Rogamos que essa mensagem de Jesus Cristo possa nortear os nossos caminhos, as nossas condutas, e nos fortalecer no despertar das nossas consciências para as verdades de Cristo, para o amor, caridade e para a fraternidade. O estudo nosso de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu.
Aquele, pois, que havia recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido apenas 1, cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro de seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou seus servidores para que lhes prestassem contas. E aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhes outros 5, dizendo-lhe: Senhor, vós me colocastes 5 talentos nas mãos, e tendes aqui mais outros 5 que ganhei. O amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel por pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras, entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos também veio se apresentar e disse: Senhor, vós me colocastes 2 talentos nas mãos, tendes aqui mais outros 2 que ganhei. E o amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras, entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois exigente, que seis pais onde não semeastes, e que colheis onde não haveis semeado. Porque eu vos temia, fui esconder vosso dinheiro na terra. Eis aqui, eu vos entrego o que vos pertence. Mas o amo respondeu-lhe: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde não espalhei? Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, em meu retorno, retirasse com juros o que me pertencia. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á a todos que têm, e terão em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus. Graças a Deus. A parábola dos talentos. É importante a gente iniciar o nosso estudo lembrando ou aprendendo por que Jesus falava por parábolas. Tantas vezes Cristo, ele ensinava por parábolas. E ele mesmo responde. Porque seus discípulos, aproximando-se dele, aproximando-se de Jesus, lhe perguntam: por que falais por parábolas? E Jesus responde: porque a vós outros foi dado a oportunidade de conhecer as mensagens, os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus. A eles não foi dado. Falo por parábolas porque quando veem, não enxergam, e quando ouvem, não escutam e nem compreendem. Cristo disse isso porque ele conhecia e conhece de cada um de nós, hoje, na atualidade, conhecia cada um daqueles irmãos de sua época, quando aqui esteve, que cada um está num degrau de evolução. Sobre a humildade de cada um, o orgulho, o ego, a vaidade de cada um. Então aqueles vaidosos, orgulhosos, egoístas, acreditavam que sabiam de tudo, que não tinham necessidade de maiores conhecimentos. Mas os humildes, os brandos, esses tinham a condição, o coração um pouco mais preparado para receber esses ensinamentos. E a luz, quando ela quer, ela precisa, ela ilumina verdadeiramente, ela não ofusca. Quando nós estamos num ambiente escuro, numa sala escura, quando nós acendemos a luz, por alguns instantes, ao invés de clarear imediatamente aquele ambiente, os nossos olhos, ofusca, mas depois a gente vai acostumando com aquela claridade, a gente vai enxergando tudo que está ali, naquele ambiente. Então a verdade, quando ela é proferida, quando ela é falada, com uma intenção de humilhar, de magoar, de ferir, de machucar, ela perde o seu propósito. Então a verdade, ela é muito delicada. É necessário expor, falar a verdade. É necessário que saibamos ouvir essa verdade para nos auxiliar. Mas ela não pode ser dita para machucar ou ofender. Mas aí tem um outro lado. A maioria de nós, quando ouve a verdade, se sente machucado.
Não que aquela pessoa que falou, que proferiu a verdade, ela tenha a intenção de machucar. Mas aquele que ouviu, talvez por orgulho, vaidade, por um ego acentuado, exacerbado, ele se sente machucado, se sente humilhado, porque ele vai contra aquilo que ele acredita. Mas cada um de nós temos as nossas verdades. Mas o mais importante é a verdade de Cristo. Esse é o mais importante de cada um. E nesse momento que nós estamos vivendo, nessa intensidade da transição planetária, é importante a gente saber, conhecer, vivenciar as verdades de Cristo, não a nossa. E nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, de saber onde nós queremos estar. Porque Cristo disse que chegaria o tempo da separação do joio e do trigo, que seria separado dos bodes, das ovelhas, o bem e o mal. Onde nós queremos estar? De que lado nós queremos estar? Se escolhermos o fluxo bendito da energia, do amor de Cristo e do nosso Pai misericordioso, nós conseguiremos passar por essa peneirada que está acontecendo. A gente não precisa de tanto esforço para poder reconhecer essa separação que está tendo. Não precisa de muito esforço. Não precisa de muito conhecimento, basta um pouco só de sabedoria. Não precisa de muita inteligência, basta um pouco de sabedoria. A gente vai conseguir perceber essa separação. Mas e aí? Para aquele que ainda insiste, aqueles irmãos que ainda insistem, está na contramão dos ensinamentos das verdades de Jesus Cristo, na contramão dos talentos que Jesus nos deu, dos talentos que Deus nos deu a cada um de nós, desde criança até a fase adulta, da velhice. Cada um de nós temos talentos. Na lição é dita que o Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E aqui fala com muita clareza, de acordo com a capacidade de cada um. Não foi cobrado que todos eles, não é cobrado que todos nós tenhamos a mesma capacidade de multiplicar esses talentos. E o que é importante? Se eu tenho dificuldades, eu preciso ter resiliência. Eu preciso ter a condição vinda de dentro de mim, claro que com auxílio de Jesus Cristo, a misericórdia de Jesus, junto com seus benfeitores, com nosso anjo guardião, que nos fortalece, que nos intui, nos auxilia todos os instantes das nossas vidas, retirar essa força interior de dentro de nós para que nós possamos reerguer novamente diante de cada adversidade. Se a gente parar e observar a natureza, a nossa natureza, não a nossa íntima, interna, mas a natureza do nosso planeta, a gente aprende muita coisa. Muita coisa. Porque até os animais têm seus talentos. Todos os seres vivos têm seus talentos. As plantas, seres vivos também, têm seus talentos. Claro que não tem a nossa consciência expandida, como nós temos, mas tem seus talentos. Se a gente observar um passarinho simples, não importa o tamanho, dia após dia, durante todo o dia, ele faz uma viagem, ele busca galhos, folhas, plumas, materiais que ele necessita para fazer o seu ninho. E fica pronto esse ninho depois de algum tempo de trabalho. Aí vem uma tempestade, uma ventania, ou até mesmo um homem corta aquela galha, aquela árvore onde ele fez o ninho, ou algum animal sobe por algum motivo ali, ou ele próprio esbarra e deixa esse ninho cair e destrói esse ninho, essa sua casinha. E aí o que ele faz? Ele procura um consultório, um psicólogo para chorar as suas mágoas? Ele procura um médico, um psiquiatra e sai de lá desse consultório com uma receita de um Rivotril, de alguma medicação ali que vai auxiliar ele a superar essa dificuldade? Não. O que ele faz? Ele volta novamente a buscar, a coletar esses galinhos para novamente fazer o seu ninho. Por que ele faz isso? Mesmo na inconsciência dele, de um animalzinho, de um pássaro. Por quê? Porque ele sabe que existe uma força realizadora com Deus.
lá dentro do seu íntimo, ele sabe que existe essa força realizadora. E essa força realizadora chama-se o poder de Deus, que nos dá essa capacidade, quando nós movimentamos, quando nós queremos, quando nós buscamos, movimentamos essa vontade em nós de melhorarmos, de multiplicar os nossos talentos. Que talentos são esses que Deus nos deu? São vários, são inúmeros. Resiliência, compaixão, condescendência, humildade, amor, caridade, a riqueza, a pobreza, são talentos. E Deus nos deu esses talentos para podermos multiplicar e auxiliar o nosso próximo. Na riqueza, muitos pensam que é para multiplicar esse dinheiro, essa riqueza, para si próprio, para o seu núcleo pequeno familiar. Não está errado, mas é necessário desse supérfluo auxiliar aqueles irmãos que estão com menos condições que eles, condições financeiras. Basta a gente olhar à nossa volta a quantidade de irmãos que são mais necessitados que nós. A pobreza é um talento, porque faz de nós compreender, ajuda-nos a compreender que nem tudo na vida são os bens materiais que nós podemos auxiliar, mesmo não tendo condições financeiras. Muitas vezes, o auxílio de ouvir, de falar, aquilo que vai auxiliar o nosso irmão, é um dom muito maior. Muitas vezes, aquele irmão que tem posses avantajadas está em sofrimento porque ele necessita de uma palavra amiga. Necessita de alguém que o escute. Os nossos irmãos aqui, da parábola dos talentos, aquele que recebeu 5 talentos, os que receberam 2 talentos, foram, trabalharam e ganharam outros tantos que recebeu. 5 e os outros 2, somando 10 e 4 talentos. Mas é claro que Cristo, ele não fala exclusivamente em posses, em dinheiro, em prata, em ouro. É apenas uma colocação, uma analogia que era necessário que ele fizesse naquela época, para aqueles espíritos que compreendiam naquele momento somente a parte da matéria, a materialidade. Era necessário mostrar algo palpável para eles compreenderem. Hoje nós já não necessitamos tanto assim. Muitos ainda estão materializados, outros um pouco mais espiritualizados, mas não tanto quanto antes, naquela época. Então, o que Cristo quis e quer de nós? Que nós tenhamos dinamismo, perseverança, trabalho para nós e para os outros. Quando nós trabalhamos para nós auxiliamos alguns. Quando nós trabalhamos para os outros, nós conseguimos auxiliar uma coletividade maior. Porque quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Então saibamos escolher o caminho a ser trilhado. O dinamismo que necessitamos. Quando nós conversamos, quando temos a oportunidade de conversar com uma senhorinha ou um senhorzinho, e é tão bacana porque a gente olha para eles assim, parece que tem uma paz de espírito tão grande, parece que foi conferido a eles pelo tanto tempo, né? Às vezes de tanto sofrimento ali, essa paz de espírito, essa sabedoria de vivência, que muitos jovens, a maioria dos jovens não tem, porque vive naquele automatismo, naquele desespero de ter. E esses irmãos que já trilharam tantos anos, eles compreenderam a necessidade do ser. Quando nós conversamos com eles, muitas vezes afoitos, eles param, ouvem, têm a tolerância e a paciência, 2 talentos magníficos que poucas pessoas têm, para nos ouvir. E ali a gente aprende muito, porque quando ele vai falar, ele fala da sua experiência de vida, daquilo que ele vivenciou, que ele aprendeu, que ele passa para cada um de nós. E quando sabemos recolher essas informações, a gente reflete um pouco mais, aprende um pouco mais. Porque é muito simples a gente sair mundo afora
realizar muitas coisas, porque todos temos inteligência. O talento da inteligência, o talento de poder falar bem, o talento da oratória, o talento da força física para o trabalho, de ter as ideias concatenadas, direcionadas. E esses irmãos, esses senhores, idosos ali, na maioria das vezes, são analfabetos ou semi-analfabetos. Então não sabem ler suficientemente, nem escrever suficientemente, mas traz para nós uma experiência, uma grandeza de aprendizado. E quando se calam, existe um dinamismo, um trabalho muito grande por trás desse silêncio, porque permite que o outro se expresse. Porque é necessário um dinamismo muito grande, então um talento excelente, grandíssimo, muito grandioso, em conseguir calar para o outro falar. Nós calarmos quando sabemos que a nossa palavra não vai ser altruísta, não vai auxiliar o outro. É necessário aprendermos também a calar. É diferente de estar inerte, é diferente da preguiça, uma palavra bonita que é utilizada hoje, procrastinação. Deixar de fazer aquilo que é importante para fazer algo que não tem importância nenhuma. Cristo traz para a gente um exemplo grandioso. Como tudo que ele fez, faz, grandioso. Quando ele foi levado à frente de Pilatos, Cristo, governador espiritual, governador planetário, foi levado à frente do governador temporário de uma região pequena, da região da Galileia. Ele fica em silêncio o tempo inteiro. E Pilatos falando. Fala. Muito. Cristo em silêncio, falava pouquíssimas vezes. Então tu és o rei dos judeus? Tu que está dizendo, não sou eu. Então fala muito pouco. Porque ele sabia que não ia adiantar ele falar muita coisa. Então você é o reino, você veio... Não, meu reino não é daqui, meu reino dos céus. Então falava muito pouco. Na maioria das vezes se calou. Foi covarde? Não. Um dinamismo tremendo, porque ele poderia, com a simples vontade, fazer com que Pilatos se calasse. Mas ele permitiu que falasse. Falou tanto que lavou as mãos, permitiu que ele fosse crucificado, atravessasse todo o Calvário. Ele permitiu. Então ele dá para nós esse exemplo sagrado de dinamismo, de talento. A gente poder reconhecer o momento certo de falar e de calar. É importantíssimo isso. E uma outra coisa interessante. André Luiz fala o seguinte, que se trabalho se movimentação, na verdade, fosse trabalho mesmo, efetivo, o umbral ia estar cheio de trabalhador. Porque lá no umbral, a grandíssima maioria daqueles irmãos que estão lá, estão em movimento. Desesperado, mas estão em movimento. Correndo para lá e para cá. Desesperados. Sendo obrigados, serventeados a muitas situações. Então esse movimento, esse trabalho desordenado, desesperado, isso não é nada. Isso não é importante. Precisa-se de equilíbrio. Equilíbrio. E quando nós conseguimos nos encontrar no caminho desse equilíbrio, no caminho ali nas verdades de Cristo, começando a compreender a sua filosofia de amor e vida, o céu começa a brotar dentro de nós. Porque a nossa consciência fica tranquila, porque sabe do dever cumprido das leis de Deus. Que nenhum de nós tem condição de se furtar, de fugir das leis de Deus. Erroneamente, muitos acreditam que conseguem burlar, conseguem fingir, conseguem ocultar. Mas nada fica oculto de Cristo e nem de Deus. Em algum momento será cobrado de cada um. E assim age. Então esses irmãos que multiplicaram os seus talentos se apresentam a esse Senhor. E esse Senhor diz o seguinte: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, te constituirei no muito. Entre no gozo do seu Senhor, entre na alegria do seu Senhor. Aí então quer dizer que ele trabalhou bastante, então ele não vai precisar trabalhar mais? Não.
ele não vai sofrer algumas penalidades, algumas situações. Mas e aquele que ganhou um único talento, que foi lá e escondeu, cavou a terra, escondeu esse talento, e depois ainda justifica quando é cobrado, quando é pedido a ele as contas, ele ainda justifica. Não é porque eu soube que o Senhor é exigente, que semeia, que colhe onde não semeou, então ele faz toda uma justificativa, e entrega aquele talento, como se ele dissesse assim: olha aqui, o Senhor me entregou um talento e ele está aqui. Não gastei, não usei, não estraguei, ele está aqui em perfeitas condições como o Senhor me entregou. Então está aqui. Não está justo? Não está correto? Não está justo? Só que não está justo. Porque a justiça divina não é lei de talião. Que eu só dou aquilo que eu recebo. Não é lei de talião. Esses irmãos que assim procedem, que tem aquele pensamento assim: eu não ajudo, mas eu também não atrapalho. Tá bacana, né? Então, muito ajuda quem não atrapalha. A gente ouve muito isso, mas está errado. É o egoísmo, é a lei do egoísmo que esses irmãos trazem dentro de si. Mas é isso, ele fica nessa inércia. Se ele não está ajudando, ele, em algum momento ele vai ter que ser ajudado. Então, de que lado que nós vamos ficar? Do lado de que está saudável, em condições de auxiliar o nosso irmão, ou nós queremos estar do lado de que estamos adoecidos, necessitados, precisamos do auxílio de outros irmãos? A gente precisa lembrar que todos nós precisamos um dos outros, mas não tenhamos que ter a dependência um dos outros. É diferente. Em algum momento nós iremos necessitar do nosso semelhante. Mas ficar na inércia, aguardando que os outros entreguem somente aquilo que eu necessito e não faço nada, ele já está errado. Ele está fugindo desse fluxo dinâmico do amor de Cristo. Porque a lei de Deus é a lei do amor, a lei da caridade. Então a caridade é o amor em movimento, em trabalho, em movimento. Então cada um de nós que aqui estamos, temos um talento. O talento do sorriso, do acolhimento, de tudo. Da nossa profissão material. É um talento que Deus nos dá. Importantíssimo que nós saibamos vivenciar e desenvolver essas atividades com amor, com carinho e com devoção. É extremamente importante isso. E uma coisa linda é tanto comprovando que como cada um de nós tem os nossos talentos, os nossos deveres, até mesmo as crianças. Aqui na nossa casa espírita nós temos algumas crianças que eu acho que vocês viram, as que estão vestidas de branco, também são trabalhadores. Claro que como na parábola diz que cada um de acordo com a sua capacidade a ser desenvolvida essas tarefas, esses talentos, multiplicar esses talentos. Então elas auxiliam, são acompanhadas por um adulto sempre, não estão sozinhas no trabalho, mas uma em questão me chamou assim muita atenção, muito bonitinha, num dia que nós estávamos trabalhando, e ali mais no final da tarde, nós lanchamos, e eu pedi para que ela recolhesse os copos, onde nós havíamos tomado o café e o leite, ela pudesse lavar e colocar na mesa, com a boca para baixo, para não pegar poeira. Sim, ela foi lá, e nós, adultos, saímos para trabalhar. E passou um tempinho, ela chegou e falou: tia Carla, eu já terminei de lavar os copos. Beleza, agradeci, mas não fui verificar, agradeci. Pouco tempo depois, eu fui e olhei. Ela havia lavado os copos, como foi pedido a ela, esse seria o seu dever, né? Assim ela fez. Só que ela fez algo a mais, porque o amor ele começa onde o dever termina. Ela limpou a mesa, organizou, forrou um paninho e colocou os copos. Então, assim, foi de uma delicadeza muito grande, é muito jovem. Então, isso é muito bonito. E ali, durante todo o período que nós estávamos trabalhando, ela de tempos em tempos vinha com a garrafa de água com um copinho, oferecendo água para aqueles que estavam trabalhando, para nós que estávamos trabalhando. Isso me faz lembrar de uma passagem de Francisco de Assis. Ele reunido ali com
com seus discípulos, vamos dizer assim, da sua congregação ali, os seus confrades, e ele orienta o seguinte, que era necessário que uns cuidassem dos outros, como se fosse uma mãe. Por que como se fosse uma mãe? Eram todos homens, na fraternidade dele todos homens. Então eles precisariam, aquele que estava naquele momento ali de cuidar, um pouco mais veladamente dos outros, se tornar um pouco mais feminino? Não. É o amor desvelado de uma mãe para o seu filho. Então esse cuidado. Então quando eu relembrei desse momento, me veio à mente essa passagem de Francisco de Assis. Porque nós precisamos cuidar uns dos outros. A nossa casa espírita cuida uns dos outros. Nós cuidamos de cada um que aqui há dentro, encarnado e desencarnado. Isso é o fluxo do amor de Deus. Porque a multiplicação dos talentos, o cuidado é um talento, o amor é um talento. E nós precisamos compreender que fidelidade é um talento, honestidade ele é um talento. Qualitativo, é qualidade, não quantidade. Seria engraçado se falasse assim, não, mas eu sou super honesta, né? Eu roubei só 2 vezes. Muito pouco, quase nada, mas eu sou muito honesta. Então não é quantidade, é qualidade. Então esse devotamento às leis de Deus, aos talentos que nós temos, a multiplicação dos talentos que nós temos, é a qualidade que nós temos, cada um de nós temos. Ah, mas eu não sei se eu tenho qualidade. Tem. Busque dentro de cada um que vai saber que existem essas qualidades. E aqueles irmãos que escondem esse talento por preguiça, porque o Senhor diz servo mau e preguiçoso, o que ele faz? Ele joga a responsabilidade para o Senhor porque ele é exigente, aquele medo de fazer algo de errado. Mas na verdade ele nem tentou para saber se errar mesmo ou não. E os outros? Que multiplicam, que vão atrás, que aprendem, que erram, mas que levantam e acertam. Também estava na mesma situação, sabendo que era exigente, sabendo da dificuldade, mas foi ali e trabalhou com amor, com afinco. Para esses que vivem na inércia, para eles haverá prantos e ranger de dentes. Porque a sua consciência não estará tranquila, o seu coração não encontrará esse reino dos céus que tanto nós procuramos, que tanto nós desejamos. Às vezes se torna um pouco difícil a gente compreender, a gente trilhar esse caminho, seguir as leis de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele nos disse também, vinde a mim, vós que sofreis, estão sobrecarregados. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E de fato é leve. Se seguirmos o cumprimento das verdades de Cristo, esse jugo vai ser suave e esse fardo com certeza será leve. Porque nós estaremos fortalecidos com o amor de Cristo. A todas as dificuldades que enfrentarmos, todas as dificuldades que chegarem a nós. Basta elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai misericordioso, ao nosso irmão maior. Porque se falta força em nós, seres humanos, Cristo nos oferta essa força que tanto necessitamos. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Que maravilha, né? Que Deus abençoe, na chuvinha de luz. Se tem uma das coisas que eu mais admiro, é aquele que vence a si mesmo e prega o Evangelho de Cristo. Não pensem vocês que é fácil pregar o Evangelho, de dar uma palestra, fazer uma explanação, falando do Evangelho e de Jesus Cristo. É muito fácil a gente se reunir em um grupo e ter conversas aleatórias, diversas, falar sobre política, falar sobre mulher, sobre homem, falar sobre sexo, falar sobre centenas de diversas opiniões e coisas, mas falar sobre Cristo e os seus ensinamentos, isto tem que ter uma coragem fantástica, né? Adorei o
o passarinho que não vai para o psicólogo. Amei. Né? Muito bonito, não é? É uma lição extraordinária, né? Ai, estou com problema. Ai, meu Deus, psicólogo. Ou psiquiatra, tarjinha preta, para me ficar doidão. Esquecer dos problemas. E a casinha continua caída, né? Adorei essa parte. Amei. Que a gente possa meditar sobre isso. Eu tenho certeza que você tem um talento extraordinário. Sabe? Use-o. O maior talento que nós possamos desenvolver em nós é a capacidade de fazer a vida do outro melhor. Então, é direcionar a nossa palavra, que ela saia altruísta, é não reclamar e, acima de tudo, agradecer a Deus. Domingo eu estava na fila de um supermercado e um senhor, na casa ali próximo aos 80 anos, reclamando. O supermercado estava cheio, a fila estava grande, o atendente estava demorando e tudo aquilo que eu falava para atenuar a reclamação, né? A fila está grande, a gente tem que ter paciência. Mas o atendente está demorando demais. Mas é muito detalhe, porque ele tem que passa muitos produtos e tem que dar um troco, uma responsabilidade grande. E a gente tem que agradecer a Deus, eu disse a ele, porque a gente tem a condição de comprar. Acabou o diálogo na hora. Mas se eu estivesse reclamando com ele, eu estava lá até hoje. E aí tinha diálogo. Se eu começasse a falar dele, do governo de X e tal, de governo Y, governo X, não é? Do prefeito, do vereador, do coletor, né, de lixo, nós estaríamos até hoje, porque tem muito papo. Mas ter um assunto altruísta, desenvolver a capacidade talentosa e de resiliência diante de algumas dificuldades, não é? Isso são para poucos hoje. Reclamar é muito fácil. Xingar é muito fácil. Para aqueles que desprezam as verdades e o talento que têm. Se tu tá com esses hábitos, você pode ter certeza que vai ter muita dor e sofrimento, porque você não está multiplicando aquilo que Deus te deu. O maior talento que o ser humano tem é a capacidade cognitiva, a capacidade racional, a capacidade de pensar, a capacidade de querer. E é tão interessante que eu vejo muitas pessoas dizendo assim, meu cachorro está nervoso. E alguns levam até cachorro para fazer terapia. Se você é um desses, me perdoe. O cachorro não tem capacidade racional. O cachorro não sabe o que é depressão. O cachorro é da lei natural. Ele veio para servir o homem. Todos os animais que existem na face da terra vieram para servir ao homem. E o homem ajudá-los a desenvolverem os seus talentos e suas capacidades. Então, subir um animal ao nível humano, ou descer o humano ao nível animal, isso é desperdiçar o talento que Deus nos deu. A capacidade racional. Racional. Aí, aqueles que fazem isso, daqui um dia está pegando o passarinho e levando para o psicólogo. Né? Porque alguns já dizem, é melhor o passarinho estar na gaiola, porque ao menos aqui ele não corre perigo. Né? Entendeu aí? Mas ele perguntou para o passarinho, que é bom? Ou ao menos abriu a gaiola, o passarinho tem uma escolha, fala, tá aqui, tem comida, tem água, a porta está aberta, o que você quer fazer? O passarinho olha para ele e fala, fui! Nunca mais eu volto. Amém? Alguém quer falar algo, fazer alguma pergunta, dizer algo? Então vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus este momento tão sublime, onde a voz de Jesus Cristo ecoa em nossos corações.
E essa voz lembra-nos a observância da lucidez da verdade, das leis imortais do Criador. Leis estas que foram promulgadas, ensinadas no Sermão da Montanha. E que nós possamos beber da fonte destas verdades e fazer-nos discípulos da verdade. Obrigado, Jesus, por esta casa que nos acolhe, por teus benfeitores amigos que velam por nós, pelos desencarnados que vêm e aqui recebem a luz da instrução, mesmo aqueles que ainda trafegam nas linhas da ignorância e da perseguição, pois têm o espiritismo como seus alvos prediletos de ataque. Perdoe, Senhor, não sabem o que fazem. Rogamos, Senhor Jesus, por aqueles que ainda encontram-se aprisionados no fanatismo das opiniões dos pseudo-sábios. Perdoe, Senhor. Rogamos por aqueles que encontram-se em leitos, colhendo na oportunidade da limitação física a oportunidade santa e sagrada de colher as verdades da vida eterna. Iluminai, Senhor, suas consciências. Abençoai cada um presente neste templo de luz e acompanhai, Senhor, a cada um ao retorno aos seus lares. E que, nesta noite, o anjo guardião da individualidade de cada irmão e na coletividade dos seus lares possam visitá-los nos desprendimentos do sono e assim fortificar nas verdades aqui pronunciada pelo teu Evangelho Santo e Sagrado. Em tuas mãos, amado Jesus, entregamos as nossas vidas e de todos aqueles que de alguma forma ligados a nós estejam, até mesmo os que titulam algozes e inimigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor, e em nós esteja hoje e por toda a eternidade. E que assim seja. Agradeço a presença de todos, ficamos honrados com a tua presença. Pedimos perdão se alguma palavra que foi dita feriu ou ofendeu seu coração. Perdoe-nos. Nós não damos opiniões nesta casa. Nós pregamos o Evangelho de Jesus. Se te feriu o coração, acredite. Busque a luz do Evangelho e não da opinião. E se tivermos em erro, por misericórdia, ajude-nos trazendo a verdade de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje sempre. Amém? Amém.